começando o único podcast que tem aroma e você consegue sentir de onde você estiver. Produção, roda a vinheta. Muito prazer, eu sou Giovana Lopes, a apresentadora do Pod Café. E aqui do meu lado está ele, meu companheiro de toda manhã de sábado, 9 horas da manhã, Pedro Melo Júnior. Bom dia, Pedro! Bom dia, Giovana. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora nesse sábado. Maravilhoso, né? aqui, muito bom. Já tô aqui com o meu Eu cafezinho. também tô com o meu café. E hoje, gente, eu tô muito feliz porque o nosso convidado é uma pessoa que eu tô conhecendo cada vez mais, caminhando cada vez mais, admiro a pessoa que ele é. Hoje o nosso convidado é o Guilherme, o meu pastor de jovens. Chama de Gui! Fala comigo. Muito bom dia, prazerzaço estar aí com vocês. É uma alegria compartilhar um pouco mais do evangelho, do que a gente tem vivido. E nesse podcast maravilhoso, né? Muito legal, ainda. muito legal. Eu tô com o meu também. Então vamos brindar? Vamos brindar. Aí. Saúde. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre as redes sociais, Pedro, a importância, né, das redes sociais e de usar isso a favor do mundo cristão, né? Sim, importantíssimo. O Gui vai explicar um pouquinho pra gente. E eu já vou começar agora metralhando aqui. Gui, como você começou a usar as redes sociais para alcançar jovens? Qual é a importância e qual foi o maior impacto inicial que você percebeu das redes sociais com o mundo cristão? Maravilhoso. A rede social... Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de compartilhar uma mensagem. Quando Cristo veio, ele veio para trazer uma mensagem de salvação, de vida, a mensagem da cruz. Então hoje a gente continua levando essa mensagem. E hoje eu falo, por exemplo, proprietário falando de jovens. Hoje a juventude, a nossa geração está no celular, né? Sim. Tá no celular, tá ali no Instagram. Conectado. O que consomem é isso. Então eu gosto de imaginar como uma embalagem, né? O produto, ele não tem data de validade, mas a embalagem precisa ser apresentada de maneira diferente. Então, nós temos um produto, uma garrafa d'água, né? Sim. Uma garrafa d'água. A garrafa, ela tem validade, mas a água não tem validade, porque a embalagem é que tem validade. Então, se a embalagem tem validade, ela precisa ser reciclada, precisa ser modificada. Mas o produto não. Então, quando a gente fala da mensagem do evangelho, a gente está falando de uma mensagem que ela é imutável. É a mesma mensagem. Nós não estamos falando de mudar a mensagem para adaptar ela para a rede social. A gente está mudando a embalagem, a forma que vai apresentar a mesma mensagem do evangelho. E hoje, onde a galera tá é na rede social, é na internet. Você está usando uma ferramenta nova, na verdade, né? Que é a ferramenta que tem hoje no mundo digital para divulgar e propiciar tudo isso aí para o jovem. Isso é muito importante, muito bacana. Essa descoberta ou a maneira como você está fazendo isso. A gente precisa estar ali. Eu acho que eu incentivo todo e qualquer cristão a estar na rede social, né? É onde você conhece uma pessoa, onde ela se apresenta, onde a gente leva a nossa mensagem. Então eu vejo essa importância, sabe? Não só de um pastor, não só de uma igreja, mas de cristãos estarem levando uma mensagem, né? Verdade. Como que foi essa tua ideia de fazer isso, dessa maneira, né? Usar a rede social para chegar até o jovem? Muito simples, Pedro. É levar a mensagem para onde o jovem tá. Porque, por exemplo, assim, hoje a gente vai fazer um evento de jovens. Se a gente tiver ali 200 jovens, 300 jovens, é uma igreja lotada. É uma igreja grande, é uma praça já lotada. Então, quando você imagina, vamos fazer um evento para jovens, você imagina 300 jovens, prega o evangelho, pessoas são salvas. 300, 200 pessoas é muita gente. Só que quando a gente olha para a rede social, você posta um vídeo, sim, tem 10 mil visualizações, 23 mil. Sim. E aí é exponencial, é um alcance muito maior. Então, às vezes, tem galera que tem aí uma rede social com 200 seguidores, 500 seguidores. Não, pera lá, você já sabe quantos são 500 pessoas? Botar 500 pessoas nessa sala aqui é muita gente. Sim. Então, às vezes, as pessoas até travam por números, né? Meu número de seguidor é pouco, meus vídeos dão 10 mil visualizações só, é pouco. Mas é muita gente. É muita gente. E a diferença também é que quando a gente faz um evento numa igreja, numa praça, a gente está limitando geograficamente o evento.
limitando o jogo, tipo assim, região. A informação, tudo, tá Sim. limitada ali, aquele público, aquele local. E às vezes nicha até pro próprio público crente. Sim. Então, às vezes vai ir só a gente quer ir da igreja mesmo, ou amigo de crente. Quando a gente tá jogando na rede social, cara, isso tá alcançando Você pessoas traz e novos, vidas. com certeza. novas Você pessoas. você consegue trazer novas, muitas, traz bastante novas pessoas, porque você de cima o conteúdo muito mais, né? É exponencial, né? É exponencial, Ele essa palavra, multiplica, exponencial. Ele alcança. E dependendo do que você vai falar, muita gente quer ouvir e precisa E ouvir. precisa. E, Tem esse lado da coisa também, principalmente o jovem. Tem sim, muito jovem aí que tá meio perdido. É. E fica aí horas e horas no celular, celular. sem um conteúdo ou algo interessante. E aí acontece dele despertar escutando você falar e o que você está pregando, chamar a atenção dele, ele vai ser um seguidor, um novo... Né, vai despertar nele despertar a curiosidade nele, em verdade. conhecer, E precisa disso, hein? Porque o Precisa. negócio está muito complicado. Como o Gui falou, pastor, as plataformas digitais, a maioria... Aliás, todas as pessoas consomem, né? Mas hoje o jovem já não assiste mais uma televisão, né? Já foi essa época. É mais ali nas redes sociais. É impressionante esse Não, negócio da TV hoje. A TV, não sei o que vai acontecer nos próximos anos. A gente não tem bola de cristal. Sim. Mas se as coisas continuarem desse jeito, com uma nova geração chegando, mais uns 15 anos, você vai ter aí Esses dias eu vi uma propaganda de uma televisão que ela virava vertical. Eu vi. Conectava da o Sony, celular. Da Sony não, da Samsung. Alguma coisa assim. Que você põe em pé e você quer ver o vídeo, você... Gente. Pra assistir o TikTok. Sim, eu vi isso aí, eu vi. Nossa. Agora, eu achei assim, eu falei, cara, que você quiser usar... O mercado tá se adaptando para isso. Porque se você quiser assistir seu vídeo na TV, ao invés de assistir no celular, né? Você assiste ali na hora. Então, além de assistir na hora, tem uma qualidade de imagem muito maior, melhor e tal. Então, É verdade. Gui, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao ministrar para jovens? Porque jovem é complicado, né? Ou não? Conta pra gente. A gente tá numa geração até nesse papo de consumo digital. O que o jovem consome hoje é algo muito fútil, é algo que... muito vazio, Fútil, né? Muito vazio. É impressionante. É conteúdo para passar tempo. Sim. E quando a gente vai ver assim, o jovem não vê valor. O problema da juventude, já vou iniciar a resposta aqui, eu sinto que o problema da nossa juventude, da nossa geração, é a imaturidade. Então, por exemplo, assim, as pessoas estão perdendo tempo, estão perdendo seu futuro. Vendo bobagens e perdendo assim, tempo mesmo. Não quero criticar esse consumo. Eu amo ver um meme no TikTok. É demais. Não, o problema é também. que tem um limite, tem um nível. Mas você fica 2 horas fazendo isso, ao longo de uma semana, né? São 40 horas por mês. Que você ficou lá, quer dizer, 2 dias fazendo isso. O que é que perdeu. agregou isso pra Nada. você? Por exemplo, se a gente estivesse num podcast aqui agora, com uma torneira aqui ligada, jorrando água, a gente já tá conversando numa boa. Quem é imaturo, criança assistindo, olhar, não ia perceber nada. Mas um jovem, um adulto, a gente ia começar a já ficar. Pelo amor de Deus, desliga essa Fecha torneira. a torneira aí. Fecha, A tá água gastando, tá tá gastando. desperdiçando. Pelo amor de Deus, fecha. Então, assim, a maturidade traz a consciência do desperdício. E às vezes a gente tá olhando para uma torneira aberta, meu Deus, tá gastando água, tá desperdiçando. E essa imaturidade ou essa maturidade, vamos dizer assim, a gente não está colocando os olhos para nossa vida, de olhar para nossa vida e a geração, os jovens, olhar para a vida deles e pensar, nossa, eu tô desperdiçando meu futuro, eu tô desperdiçando meu propósito, talvez com uma torneira de água, estão se incomodando com aquilo, mas com a vida deles desperdiçando tempo, a cabeça, a sua vida, não estão dando valor para isso, né? E existe muito mais valor numa vida de jovens. Eu acredito muito na nossa geração, sabe, Pedro e Gê? Acredito muito que os jovens carregam uma força de uma voz, de uma revolução. Jovens hoje são muito ativos, vestem a camisa, têm um grito, mas eu acho que esse grito que muitos carregam é um grito que não muda nada, é um grito que não transforma nada, é um grito vazio. E quando a gente fala de pregar o evangelho, trazer uma mensagem, não é só frases bonitas, não é uma frase que tá na traseira de um caminhão, não é frase que tá num pano de prato. A gente tá falando de uma mensagem que transforma.
Às vezes uma pregação de uma igreja é 20 minutos que a gente prega uma palavra, mas uma palavra que transforma. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, em 1500 anos de diferença, e ela não se contradiz. É a palavra de Deus. E é uma mensagem que transformou meus avós, os meus pais, gerações passadas. Vem transformando há 2000 anos. Então é uma palavra que tem poder, que tem vida. Então quando a gente fala de levar essa palavra e levar para jovens, é transmitir a mensagem que transforma. E não é mudar essa mensagem para o jovem aceitar. Não, às vezes a mensagem do evangelho, ela é dura. Não é o evangelho fofo, né? O evangelho da sobremesa. Aquele evangelho que é doce ao paladar, mas que não traz nenhuma transformação. E às vezes, muito para a nossa geração, o maior desafio, G, eu acredito que para a nossa geração, é levar o verdadeiro evangelho de que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho hoje para nossa geração tem sido muito realmente o evangelho fofo. E tipo, não, Jesus é maneirão. Ele é maneiro, mas não precisa mudar. Não precisa fazer nada diferente. Eu não tô levando para um lado do evangelho legalista. Eu tô levando para um lado do evangelho que transforma as nossas vidas. Porque assim, o evangelho, eu brinquei o último culto com os jovens. Eu brinco com muitas frases, né? Porque para guardar. E eu falei que o evangelho ele não é doce, o evangelho ele é salgado. E eu brinquei. E eu até reforcei, eu não falei que o evangelho é amargo. Sim, ele é salgado. O doce, quando a gente consome muito, ele adoece. Ele nos faz ficar doente, ele não sustenta. Eu não posso jantar sobremesa. Eu não posso... me veio de almoço 2 sobremesas, um pudim. Pode até saciar uma fome momentânea, mas... com a constância, isso me prejudica fisicamente, sim, meu dia atrapalha. Então, quando eu falo que o evangelho é salgado, é porque o evangelho ele sustenta as nossas vidas. Ele traz sustância, como meu pai falava. Então, ele traz essa... Como que eu posso falar? Esse peso, né? Sim. De um prato principal, que alimenta, que transforma, que traz vida, que traz saúde. E próprio Jesus, quando vai falar a respeito de nós, ele fala que vocês são o sal do mundo, não açúcar do mundo. Verdade. E assim, o sal é muito interessante, que o sal ele tem muitas propriedades. Por exemplo, preservar um alimento, sim, carnes que às vezes ficam fora da geladeira, eu aconselho que fiquem... Conservar tudo no sal. No sal, porque sal tem inúmeras propriedades, né? Ele realça o sabor, enfim. Então, essa propriedade do sal diz muito respeito a cristãos, né? Pessoas no mundo que precisam preservar a palavra de Deus, preservar essa mensagem, precisam realçar o sabor. Mas que sabor que realça? Não sei se você sabe, Pedro, mas o sal ele não é tempero, né? O sal ele intensifica o sabor do alimento. Quando você vai no restaurante, você não diz: nossa, que sal saboroso! Não. Qual que é a marca do sal, por favor, né? Não é o sal que chama a atenção. Mas quando você come um prato que não está bem salgado, você vai... Nossa, essa carne não tá boa. Esse arroz não tá... Então, assim, o sal não chama atenção para ele mesmo. O sal chama atenção para o prato principal. Então, se a Bíblia fala que nós somos sal para o mundo, nosso papel é conservar, preservar e intensificar o sabor de Cristo na nossa geração. Então, como cristãos, o nosso papel, tanto de estar nas redes sociais, de levar a palavra de Deus, de se posicionar na sociedade, é de alguém que vive um evangelho salgado, que tem sabor, que traz vida e que intensifica quem Cristo é. Muito bom. Poxa, muito bacana. Muito legal. Me fala uma coisa, jovens, que faixa etária esses jovens? Quando você fala jovem? Olha, quando eu falo jovens, eu acho que eu vou muito mais... Eu penso muito mais numa maturidade. Eu tenho no meu grupo lá, a gente chama lá na Lagoinha Barra Funda, que eu sou pastor do Legacy na Lagoinha Barra Funda. E o Legacy é o nosso grupo de jovens. O Legacy tem uma faixa etária de idade, que é de 18 a 27. Tá. Então, respondendo a sua pergunta, okay, uma visão de 18 a 27. 18 a 27. Legal. Mas tem casos, por exemplo, tem uma adolescente lá de 16 anos que tá no nosso time. E eu converso com ela, é mais madura que muito jovem de 22. A pergunta é justamente por isso. Exato. Entendeu, não? E eu tenho... E tem um cara de 22 que não tem um de 15. Eu tenho de 40 no meu grupo que quer muito estar no Legacy, quer servir no Legacy, e quando vai pedir conselho, Pastor Gui, quero fazer 40 anos. Então, assim, vai muito do contexto que vive, do contexto que viveu.
Mas se fosse dar uma faixa etária, 18 a 27. 18 a 27. Porque 18 é que tá entrando numa faculdade, vivendo uma vida. Tá. E acho que depois de 27, o cara já viveu muita coisa, assim. Muito problema. Começou emprego, começou faculdade, saiu, terminou. Sim. Gui, e qual a sua opinião de pessoas, né? Vou citar aqui um nome, um exemplo. A MC Tadzaki, que ela não é mais MC, enfim, que ela era do mundo. E ela se converteu, virou cristã. E agora o público dela nas redes sociais é voltado ao mundo cristão. Como você vê esses famosos, esses influenciadores que agora falam do amor de Jesus nas redes sociais? Eu acho que é sensacional, na minha opinião mesmo. Acho que é sensacional o evangelho ser pregado. Mas existe uns detalhes. Eu vou citar um nome, por exemplo, é um irmão nosso que anda com a gente, que ele frequenta o Legacy. E ele tinha uma carreira profissional antes. O próprio Krauk. E ele era cantor de rap, muito conhecido, milhões nas redes sociais. E ele tinha essa carreira fora do rap. E esse é um contexto que eu tô andando com ele. Eu sei quem ele é, o que ele vive. E ele decidiu, cara, eu vou me converter, tchau. Eu vou pregar o evangelho. Então agora ele utiliza as redes dele para pregar a respeito de Jesus. Mas o detalhe que tem um ponto-chave é que essas pessoas são influenciadoras. Elas têm muito mais olhos voltados para elas. Elas têm uma voz que ecoa muito mais longe. Talvez eu, por exemplo, não tenha tanto impacto como, por exemplo, esses famosos vão ter. Em rede social falando. Por exemplo, se rede social... famoso tal tomou um café no pó de café. Pô, isso sai vários. Então, assim, eles têm uma voz que ecoa muito mais forte. Uma voz que ecoa muito mais longe, alcança muito mais elogio, mas também muito mais críticas. Então, eu acho que o grande perigo de tudo isso é esses famosos avançando e o próprio crente criticando. Então, assim, às vezes a própria igreja tá indo contra. Não. É um detalhe muito, muito importante sobre maturidade. A Bíblia fala que existe um tempo para parar. Existe uma questão de a gente amadurecer em fé. Paulo citou muitas vezes a respeito de, pessoas que eram muito novas na fé. Não dê voz ainda para essas que são novas na fé. Porque às vezes é um perigo dar uma voz para quem está muito começando, porque pode ensinar algo que é errado. E a teologia é uma questão seguinte. Vamos lá, deixa eu só desenvolver isso bem rápido aqui. A teologia é como uma engenharia civil. Né? Se eu vou construir um prédio e eu construo ele errado, ele pode até crescer. Pessoas entrar dentro, mas é um perigo que a qualquer momento cai e destrói vidas. A teologia é a mesma coisa. Você pode até construir alguma coisa, mas se você está construindo errado, chega um momento... E muitas teologias na nossa história foram criadas que era uma teologia perigosa, teologia da prosperidade, teologia... que foram uma teologia que até cresceu, mas não sustentou. E muitos hoje carregam até traumas de igreja por uma teologia que foi criada errado. Então, assim... Eu quero muito que famosos, que pessoas de grande influência, pessoas que tinham uma voz fora da igreja se convertam e comecem a pregar o evangelho, mas que elas sejam também acompanhadas. Por exemplo, assim, eu vou dar o exemplo do nosso irmão ali que caminha comigo. Ele está sendo acompanhado, ele é pastoreado, ele tal. Maneiro, eu não posso citar de outros, eu não acompanho, mas assim, minha questão é que sejam acompanhados para que eles levem essa voz mais forte. O verdadeiro evangelho. Né? Isso, para que eles construam algo legal. Porque um ponto muito importante é... pessoas que tinham uma carreira fora da igreja têm um público que não é da igreja. Então, assim, às vezes, um pastor que vira famoso é um público nichado para quem é crente. Porque daí é o irmão de uma outra igreja que segue e tal, porque segue pelo nicho. Sim. Mas quando uma pessoa que, sei lá, era rapper, era cantora, se converte, tem um público que talvez nunca ouviu falar de igreja, nunca acompanhou a igreja, ou que carrega preconceitos a respeito da igreja. Sim. Então eu acho que quanto mais gente se converter e converter suas redes sociais para pregar o evangelho, é melhor ainda. É melhor. E falando em críticas, Gui, como você lida com críticas, né, nas redes sociais, vídeos, tipo, ser cristão nas redes sociais não é fácil. Né? Não é fácil no sentido que as pessoas... A gente vive em um mundo que os valores estão invertidos. Então, o que é certo pra gente é errado pra eles. E o que é errado é o certo. Enfim, hoje em dia a gente vê que famílias de homem e mulher, as pessoas acham isso errado. E o que é algo absurdo. Então, assim,
Como você lida com as críticas, com os feedbacks nas redes sociais? As pessoas criticam muito? Conta pra gente. Eu acho que vai muito do tamanho da voz que você tem. Às vezes, quando você fica mais nichado, não tão exponencial, você acaba trazendo pessoas que concordam com a sua mensagem. Mas existem alguns pontos que você sai da bolha e traz crítica. Até é engraçado que eu nunca tive casos de crítica e tal. Mas esses dias eu postei um vídeo muito aleatório no meu TikTok, muito avulso. Eu tava no final do culto, comendo uma salada de fruta no gabinete lá do pastor, assim, acabou, eu tava lá, soltei uma piada. E eu soltei no TikTok, isso daí alcançou 500 mil de pessoas, deu 70 mil curtidas o vídeo. Pra mim, assim, saiu da bolha, viralizou, assim. E aí, quando vai nos comentários, é comentário criticando, zoando. E eu olhando aquilo, eu dava risada. E porque a questão que eu aprendi uma vez, eu não lembro de quem eu ouvi isso, mas eu guardei muito. Quem se move pelos elogios vai cair na primeira crítica. Então eu guardei isso muito forte comigo, porque a pessoa que se move muito pelo elogio pra agradar o outro, vai querer servir o que o outro quer comer. Então assim, eu vou te dar o que você precisa. E quando a gente fala da mensagem do evangelho, não é dar o que precisa, é dar o que o evangelho pede. Então assim, aquele que vai querer se mover pelo elogio vai querer sempre agradar os outros. E cara, quando você quer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Você não agrada ninguém. Exato. E o mais perigoso, a primeira crítica que volta pra você, você já... Ai, meu Deus! Balança, né? Já se quebra. Então, assim, não se mova... Pra lidar com crítica, não se abale com elogios. Eu diria isso. Porque se você vai muito na onda do elogio, você se corrompe na crítica. Mas assim, o povo vai criticar muito, assim. Eu ando ao lado de pastores influentes na rede social e eu sou também, nas horas vagas, editor de vídeos. Então eu tenho alguns nomes... designer, editor de vídeo. Então eu caminho ao lado de nomes que são relevantes nas redes sociais. E esses nomes eu acompanho esses vídeos que têm um impacto maior, assim, no Brasil, enfim. Você vai vendo que, cara, é muita crítica. Não concordei. Falou errado. E ninguém pra cooperar de, tipo, compartilhar e fazer com que a mensagem vá mais longe. Então, assim, a rede social é uma terra sem limites, sem fim, de um povo que quer realmente criticar, que quer julgar, que quer falar mal. Eu acho que, assim, tem muito disso na rede social. E é por isso que o evangelho tem que entrar. Pra, tipo, alcançar a vida que tá com o coração corrompido, duro, assim, né? sabe? Corrompido. Você falou de jovem entre 16 e 27. Giovana é jovem, você também. E pra mim, o que é que tem? Pô, eu não tô na rede aqui social, eu tô aonde agora? Não, mas você tá o quê? 28? Tá pertinho, né? Multiplica por 2, soma mais 14. Eita, Pedro revelou assim. Meu Deus. Cara, a mensagem é a embalagem que eu... Quando eu falo de falar pra jovens, é a embalagem que eu entrego. Sim, mas a mensagem é a mesma. A Bíblia fala que Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todo mundo. Por todo mundo. E Jesus está acessível para aquele que crê. Então, assim, a Bíblia fala, aquele que crê no seu coração e confessar com seus lábios, esse será salvo. Romanos 9:10. Então, assim, essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por nós. Romanos 5:8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu. A mensagem do Evangelho é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Evangelho é essa. E aí a Bíblia vai falar em João 3,36 que importa que o Filho seja exaltado, que o Filho seja erguido. Então qual que é o poder da mensagem do Evangelho? Exaltar e erguer Cristo. Não é erguer uma placa de igreja, pastor fulano de tal falou isso, não. Ergue Cristo. Que Cristo morreu por mim, por você, por todo mundo, que Cristo está acessível, que Cristo é tal. Então, essa mensagem, quando erguida, se eu vou falar pra uma galera, galera, Cristo morreu, Cristo tá vivo, aleluia, quem tá comigo e tal? Vibrante, jovem, bacana. Fala comigo e tal. Linguagem. Quando eu vou falar, por exemplo, vou pregar num domingo. E se você tem uma abordagem, tipo uma abordagem diferente pra falar com jovens, que funciona? Exato. Aqui, até esse sábado eu brinquei com jovens. Rede social viraliza corte de podcast com vídeo de joguinho embaixo. Já deve ter visto, né? Sim. Corte de podcast, aquele joguinho rolando. Aí eu falei pros jovens, pessoal, vocês estão dormindo. Desenvolvi uma técnica, vou pregar para jovens agora.
mídia, pode soltar o vídeo. Aí o telão da igreja lá soltou o vídeo do carrinho do GTA atrás. Então vamos pregar a palavra de Deus que agora vocês estão concentrados. A igreja deu risada assim, porque é uma brincadeira. Eu trouxe nessa linguagem. Mas se eu vou, por exemplo, pregar no domingo, pessoas e tal, eu comunico a mesma mensagem de uma forma mais que vai comunicar. O jovem às vezes é mais acelerado, eu preciso puxa aqui, faz uma piada, puxa aqui, tal. Às vezes o mais maduro, ele consegue concentrar comigo numa conversa de construir uma ideia, tal. Então assim, a mensagem não muda. Eu diria que é a forma de entregar a forma de entregar. Voltando rapidinho ao assunto passado, é que as críticas, a maioria das vezes, são pessoas da própria igreja que comentam. Nossa, é verdade, muito. As próprias pessoas desanimam você, tipo, de vez de apoiar, falar, olha, vamos falar da palavra de Deus, e a maioria... A igreja, obviamente, é um hospital onde as pessoas estão lá para ser curadas, mas acho que a gente tem que parar, né? Se unir e todo mundo viver em prol do verdadeiro evangelho de divulgar, né? E até um detalhe, acho que isso aconteceu até no tempo de Jesus. Tempo de Paulo. Fala, olha, a Bíblia vai ter um momento que dá o conselho. Vocês estão olhando pro cisco que tá no olho do irmão e não estão olhando pra trave que tá no olho de vocês. Então, assim, às vezes tem um mal dentro da igreja de ficar procurando o cisco no olho do outro. E às vezes não olha pra sua vida, não... É verdade. Sabe? O pior de crítica, até um detalhe assim, a crítica sempre vem de quem não tá construindo nada. Na minha opinião, não existe crítica construtiva. Toda crítica ela destrói. E às vezes é bom destruir coisas. Vim com uma crítica pra destruir algo que tá errado e tal. Mas o povo quer muito uma crítica construtiva. Crítica de quem não tá construindo nada. Gente que não faz igreja querendo julgar como se faz igreja. Gente que não prega o evangelho querendo julgar como se deve pregar o evangelho. Gente que não pastoreia jovens querendo ensinar como se pastoreia jovens. Então assim, o problema da crítica é vir de gente que não constrói nada. Boa, muito isso bom. é uma boa colocação essa sua. É o que mesmo acontece mais, é isso. Em vários... Até Pedro... No dia a dia nosso, às vezes, né? E veio um insight fala, agora... Você tem um negócio que tá fazendo, o cara fala, não, mas você devia fazer assim, assim. Pô, mas você não fez, você não... Cara, você não tá vendo que a gente tá... É fácil criticar. É fácil criticar. Você entendeu? É muito fácil criticar. Até veio um insight agora que eu pensei... A crítica sempre vem de quem não faz nada. Porque quando vem de alguém acima de você, é conselho. Nossa. Já parou pra pensar nisso? Mas não é uma crítica, é conselho mesmo. É conselho. De quem faz alguma coisa, é conselho. Vai dizer, olha, vem cá, eu já Exato. eu vou te dar um vai conselho. Por esse caminho aqui que vai ser melhor pra não você. Agora, quem não faz nada, critica. Critica. Porque assim, a crítica não traz solução, o conselho é solução. É verdade. Conselho, muito bom, mas muito isso mesmo. bom. Essa legal, foi né? uma pegada boa essa sua aí. Ô Gui, pra finalizar, quais são suas previsões para o futuro do Ministério Jovens nas redes sociais? E como você planeja se adaptar às mudanças diariamente? Porque o tempo todo tá mudando, né? Então, quais são, até pro Legacy, pra galera que te acompanha, quais são as previsões para o futuro? Meu maior sonho não é montar eventos de jovens. É criar um movimento de jovens. Isso é um trabalho muito mais difícil. É muito mais difícil criar um movimento. Quando você fala em criar um culto, você está criando só um evento. Vai ter uma banda legal, vai ter um pregador maneiro, o jovem vai lá e gasta algumas horas da sua semana. E eu tenho falado muito para os jovens, cara, Jesus não é um dia da sua semana. Jesus não é o seu sábado, Jesus não é o seu domingo, Jesus precisa ser toda a sua vida. E no criar um movimento de jovens cristãos, a gente precisa entender, fazer com que esses jovens entendam que Jesus é todo dia. Sim. Jesus é de segunda em segunda. Então assim, quando Jesus for a nossa vida, eu acho que é natural os tempos mudarem, mas a mensagem permanecer firme. Então assim, a rede social talvez vai mudar, vai sair o X, vai cair, vai, sei lá, vir uma outra, o Instagram vai vir diferente. Então assim, a gente se adapta ao que o jovem tá precisando, onde o jovem tá, mas com a mesma mensagem. Boa. Então assim, a minha previsão, cara, é que a mensagem alcance mais vidas e que mais pessoas, mais jovens comecem a pregar o evangelho. Eu amo pregar para que os outros saiam e preguem. Então assim, meu desejo de pregar é que a minha mensagem não pare. Porque a mensagem da cruz, ela não foi o final. A cruz não foi o final da nossa história. É o começo. É a partir da cruz que a gente vive. É a partir da cruz que a gente prega. Então assim, meu desejo sempre que prega e tal é que
jovens, peguem essa mensagem e vivam. A próprio conselho da Bíblia é: enganam-se aqueles que escutam a minha palavra e não praticam. Então, assim, a Bíblia não é um livro para ser ouvido somente, não é só para ser lido, é para ser vivido. Então, assim, eu quero muito que jovens entendam esse conhecimento real de viver o evangelho, sabe? De vestir a camisa, cara, e no dia a dia viver Cristo, pregar Cristo na faculdade, no seu dia a dia. Então, meu sonho, minha oração é que a nossa geração carregue essa voz, esse grito de que Jesus está vivo, de que Jesus é para agora. Jesus não está no passado, Jesus não era para os nossos avós, Jesus não vai ser para quando eu ficar velho. Jesus, ele é para agora, na minha faculdade, na minha família. Muito bom. Gui, muito obrigada pela sua participação. Isso, o tempo ele vai passando muito rápido, mas é muito bom compartilhar, né, dar a verdadeira mensagem do evangelho pra galera que nos acompanha. E a gente tem uma última pergunta, que é a pergunta padrão nossa. Gui, com quem você tomaria um cafezinho da tarde? Pode ser qualquer pessoa, escolhe aí. Qualquer assim... Qualquer pessoa. Meu Deus. E tem tanta gente que eu queria tomar um café. Deixa eu pensar rápido. Eu pensei que era meu Deus. Eu pensei também. Ó, Quando ele falou, meu Deus, eu falei, Deus. meu Deus, eu pensei. Ó, eu queria tomar um café com o discípulo João. Eu sou apaixonado por ele. boa. Deitou. Eu queria saber que cheiro tinha Jesus, como é que era o batimento de Jesus. João, ia ser muito maneiro tomar um café Então, com ele. João aí. Legal. Gente, João. se inscreva nas nossas redes sociais, compartilha pra todo mundo. Não se esquece de ativar o sininho, né? Porque É isso sábado aí, que ativar vem... o sininho, nos seguir. Sábado que vem te esperamos aqui às 9 horas. Beijo, fica Beijo. com Deus! Gente. Tchau, tchau.